a gente vai para o segundo vídeo da série do livro Aprendendo a Dizer Não com Afetividade. E o tema desse vídeo agora é como criar um bom diálogo. Então vamos lá para algumas dicas práticas. A primeira coisa para a gente criar um bom diálogo é a disponibilidade. Para a gente criar um bom diálogo, é você estar disponível, você estar afim de criar um bom diálogo. Então, a primeira dica que eu dou é que você só entre para conversar com alguém, você só se coloque para conversar com alguém se você está afim de fazer isso. Porque quando a gente não está afim de conversar com alguém, é muito difícil que a gente desenvolva de fato uma conversa que seja amistosa, simpática, agradável, né? A gente pode usar sim de algumas técnicas, de alguns recursos, só que quando a gente está falando do humano, a gente está falando de transparência, de sinceridade. E uma das coisas que eu mais defendo quando a gente trabalha com comunicação é que a gente precisa, mais do que técnica, doar carinho, doar afeto, doar amor nas nossas falas. Então você está disponível para realmente entrar em conexão com uma pessoa. E aí, dentro dessa disponibilidade, é importante que você tenha simpatia. Isso tem a ver com sorrir e estar sempre com expressões positivas quando a outra pessoa está falando algo, para você mostrar que você está interessado por aquilo. Uma outra dica legal para você ter boas conversas é criar perguntas de interesse, mostrar que você está interessado. Então, a partir de tudo que a pessoa está falando, você gerar uma pergunta, mostrando, nossa, que legal, me fala um pouquinho mais disso, nossa, que legal, e como você lidou com isso? Nossa, e qual foi a sensação que você teve? Então, quando você mostra que você tem interesse pela outra pessoa, a conversa ela se torna muito mais agradável, porque a outra pessoa vê que vocês estão num campo de interação. E as pessoas gostam de se sentir recebendo atenção, elas gostam de estar em interação. Ninguém gosta de simplesmente estar falando ou de simplesmente estar ouvindo. A gente gosta de participar, de interagir, de se relacionar com as outras pessoas. Essa é a grande questão do mundo. Então, como eu disse, estar disponível para uma boa conversa, a simpatia, sempre com um sorriso, expressões positivas para o outro, criar perguntas e algumas coisas também básicas, que são o que você pode evitar numa conversa, né? Evitar, por exemplo, usar o celular. É extremamente deselegante, deseducado você usar o celular, e hoje as pessoas estão cada vez mais viciadas nisso, né? É horrível você falar com alguém e a pessoa, ao invés de estar olhando para os seus olhos, ela está olhando para um aparelho de celular. Isso mostra que ela está totalmente desconectada daquilo que ela está vivendo com você. Então, acho que é preciso que a gente tenha também alguns cuidados. Hoje em dia são tantas pessoas usando o celular que quando você vê que uma pessoa não utiliza o celular em uma conversa, se mantém com os olhos conectadas diretamente contigo, ela está mostrando para você muita sofisticação, muita elegância. E aí vem também essa dica, que é você olhar profundamente no olho da outra pessoa. Você está ali com ela, não com o olhar para baixo, não com o olhar para cima, com um olhar realmente conectado, olho no olho, um a um. Da mesma maneira, se você estiver conversando com um grupo maior, você também está fazendo essa divisão de olhares. Então, você está olhando um pouco para uma pessoa e está falando, e você volta a olhar para ela. E aí você está aqui falando e volta a olhar para ela, e você vai dividindo o tempo desse olhar, de forma que você não foque apenas em uma pessoa, mostrando que você está dando mais atenção a alguém, ou que você está dando mais importância a alguém, que você tem essa preocupação, que você tem esse cuidado de estar administrando o seu olhar e orquestrando esse olhar também para um grupo, para uma multidão. É importante a gente sempre também trazer boas palavras, trazer a gente vibrar pela felicidade do outro, né? Então, quando o outro contar uma coisa boa que ele conquistou, que ele está feliz, você ficar feliz com ele, falar, nossa, que legal,
que bacana, me inspiro nisso que você está falando, admiro isso que você tenha feito. Colocar as pessoas para cima, né? E aí outros cuidados é evitar a gente trazer críticas, a gente trazer comentários. A pessoa está contando uma coisa super legal e vem aquela pessoa chata e fala, ai, cuidado com isso, ai... mas eu não sei se é assim, não. É muito chato você estar com uma pessoa que te contra-argumenta, né? Claro que às vezes a gente pode discordar, que a gente pode não concordar com o outro, mas quando a gente está mostrando interesse pelo outro, por mais que eu discorde do outro, eu posso simplesmente falar, nossa, eu não havia pensado ainda por essa maneira. E vendo você falando, eu me coloco a ver que tem um outro ponto de vista, que talvez existem outras possibilidades de se encarar esse tema, de ver essa situação. Então você está sempre no campo da aceitação, do sim. Então isso também é uma das possibilidades de se pensar em dizer não com afetividade. A gente não precisa ser grosso, a gente não precisa ser direto, impositivo, em estabelecer as nossas formas de pensar. A gente pode muito bem aceitar sempre a visão do outro, no sentido de que a gente está, ok, não estou dizendo que eu estou concordando contigo, eu estou mostrando para você que eu estou interessado em entender que você pensa diferente, que você tem um ponto de vista diferente sobre a realidade, que você tem uma visão de mundo que talvez não seja a minha, mas que eu estou interessado em entender por que você pensa assim. Então você sempre se coloca positivo para entender como a outra pessoa pensa daquela maneira, através de perguntas, através da simpatia, através do olho no olho. Então eu acho que um pouco de todas essas... outras dicas importantes é você sempre no meio da conversa chamar a pessoa pelo nome, né? Dizer o nome dela. Então a cada tanto, por exemplo, Davi, né? Que é o meu nome. Então a cada tanto não sei o que, Davi, que legal isso que você falou, não. Aí passou um tempinho e depois você fala, Davi, me fala um pouquinho mais. Então sempre quando você chama o outro pelo nome, você gera para o outro um grau de intimidade. Isso gera uma aproximação, isso gera uma afetividade, gera um campo de conexão muito mais intenso. Então, outras dicas interessantes, se você já conhece a pessoa há mais tempo, de outras experiências, você, no meio da conversa, retomar alguma coisa que vocês conversaram em outro momento, mostrando que você tem memória das vivências que vocês já passaram juntos. Fala, nossa, que legal, porque eu lembro que na última conversa você me falou disso. Você gera para a pessoa um grau de intimidade muito grande, que você fala, nossa, que legal, ela lembra das coisas que a gente conversou. Então, são todas essas algumas dicas que você pode estar praticando e gerando aí nas conversas para estar trazendo um clima agradável e permitindo que a conversa ela seja mais do que uma conversa, ela seja uma troca de experiências, ela seja um momento significativo para aquelas pessoas que estão ali, para que ela seja um momento de reflexão, de inspiração por novas ideias. Acho que é isso, a gente está sempre se conectando com essas essas possibilidades positivas de viver um encontro significativo e estar realmente presente ali naquilo e naquele momento, valorizando ao máximo a intensidade da vida.